Um bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa de 7 de setembro. Hoje está se comemorando aí uma data muito importante no nosso país. Mas, meu amigo, minha amiga, quero mandar um abraço bem forte para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, DMTU, Polícia Rodoviária, Federal, Estadual, e também para todas as autoridades, todos os juízes de nossa cidade, para o OAB, todos os advogados. Um abraço também bem forte para o prefeito municipal de Marabá e todo o secretariado, juntamente com todos os funcionários da Prefeitura Municipal desse município. Um abraço também bem forte para o presidente da Câmara Municipal de Marabá, juntamente com todos os vereadores e todos os funcionários daquela Casa de Lei. Todos que trabalham no fórum, bom dia para você. Pessoal lá da Praia do Tucunaré, um abraço para todos aqueles barraqueiros, né? E os barqueiros também, o pessoal aí, os rabeteiros, que estão fazendo o transporte das pessoas aí que chegam na orla para atravessar lá para a praia. Para você que quer conhecer uma cidade de turismo, de verdade, venha para Marabá. Marabá tem 3 rios, muitas praias, muito espaço para você se divertir com a sua família, com seus amigos, uma cidade hospitaleira, uma cidade voltada para o progresso. O comércio aqui está em primeiro lugar no sul do Pará, em termos de novidade. Shalom, Ruth. Shalom. No comércio aqui, ele, de um certo tempo para cá, esses 10 anos para cá, Ruth cresceu muito, né? Cresceu bastante. Lembra que a gente saía de Marabá para Goiânia, para fazer compra, na Feira Hippie, em Anápolis também. Hoje em dia a gente já não tem mais essa precisão de ir em Belém fazer compra, não. Tem tudo aqui na nossa cidade, né? Tudo. E você que é marabaense, você que mora em Marabá, para você, faça suas compras aqui na cidade de Marabá, valorize o comércio que nós temos na cidade de Marabá. Isso aí vai fazer com que o progresso venha crescer mais. Não deixe o dinheiro sair da cidade de Marabá, não. Compre aqui na cidade de Marabá, nas redes de supermercados que tem aí, em todas as lojas de móveis, eletrodomésticos que tem na cidade de Marabá. Isso aí é bom quando a gente valoriza o que é da nossa terra, porque o dinheiro fica aqui, vai circulando aqui e você vai ver o progresso da nossa cidade. Mas a gente começa o programa hoje, Ruth, hoje é o dia da independência do Brasil. A coisa mais linda que tem é quando a pessoa é independente, né? Independente, é brasileiro. Aí você vai mostrar o que você é brasileiro, muitas vezes com a bandeira do Brasil, né? A gente, Ruth, começa a participar dessa festa desde quando a gente estudava lá nos primeiros colégios, né? Aprendendo as primeiras letras, nos foi ensinado a guardar esse dia, ter esse dia como um dia festivo, né? E outra, da independência. A bandeira do Brasil, ela era respeitada, né? E continua. Porque você não podia fazer roupa com o emblema da bandeira. Hoje em dia você vê que a pessoa faz roupa de todo jeito com a bandeira, né? A bandeira do Brasil, ela não deveria ser usada na política. E nem na política. Na política não deveria ser usada. Por exemplo, nós temos a nossa bandeira do Pará, é uma bandeira forte. Nós temos a bandeira da cidade de Marabá e nós temos a bandeira do nosso querido Brasil. Então, eu como patriota, eu acho assim, que não se deveria usar para coisas fúteis, né? Porque são símbolos sagrados. A bandeira do Brasil é a coisa mais linda. Quando você pega um livro que tem todas as bandeiras de todos os países, a bandeira do Brasil é mais bonita. Tem que ser amada, respeitada, porque ela representa tudo isso, ela representa nós, a bandeira, né? E muitas pessoas já tentaram até modificar ela, né?
Mas só conversa, a bandeira, todos os projetos que já fizeram para modificar ela não foi aceito, porque não existe uma bandeira tão linda como foi programada essa do nosso querido Brasil. Então hoje é o dia da independência, é a coisa mais interessante para nós brasileiros, porque quando o Brasil se tornou independente, porque dia da independência de quê? É porque nós dependia de Portugal. Os nossos impostos não iam para Brasília, nem para o Rio de Janeiro, não. Ia todos para Portugal. Era ouro, era prata, os minérios e o dinheiro vil, né, real. Então, quando o nosso querido Brasil houve o grito da independência, a partir dali foi desligado 100% dessa exploração de impostos. Então, nós devemos ficar alegres porque aconteceu essa independência financeira do Brasil, não depender mais de país nenhum, né? E a luta para chegar até isso foi grande, né? Muitas vidas, quer dizer, muitas pessoas perderam suas próprias vidas lutando por essa independência. É uma independência que nós temos, enquanto estivermos vivos, nós temos que festejar com alegria. Com alegria. Com alegria. E o emblema desta vitória é a bandeira, né? É a bandeira. A bandeira da independência. A bandeira do Brasil, ela simboliza todas as vitórias de todos os estados, de toda a cidade que faz a nação brasileira. Então, você vê que quando, por exemplo, assim, uma das coisas que eu amo muito é quando a seleção brasileira vai jogar amanhã, né? É amanhã que vai jogar aí em Belém, né? O Neymar está em Belém, desfilando, jogadores lá na cidade. E vê que Belém é uma cidade hospitaleira. E ele foi para um quarto que tinha a bandeira do Remo. A bandeira lá. O quarto do Neymar aqui no Pará, todo decorado com as cores do leão. Do leãozão aí. Do Clube do Remo, né? Então, na realidade, gente, a gente... precisamos nos entender, nos amar mais. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom com suave que os irmãos viva em união. Cada brasileiro é irmão um do outro e vamos viver em união, né? Em harmonia. Eu achava assim, Ruth, na minha opinião, né? Não sei se é a opinião de muitos. Quando acabasse... Terminou a eleição. Quem foi eleito? Fulano. Pronto. Acabou as intrigas. Vamos trabalhar. Vamos cuidar do nosso país. É isso que eu penso. Mas fica uma intriga. Um puxa para um lado para o outro, né? Mas a política é isso. Eu gosto da política. Eu não gosto da politicagem. A pessoa, às vezes, se irrita, que causa problema para si mesmo, com pequenas coisas, né? Por besteira. Ontem eu estava no supermercado e a mulher andava com um carrinho daqueles que é tipo uma cestinha, mas ela tinha colocado um carrinho lá depois que passa as compras. E lá alguém pegou esse carrinho. Essa mulher xingou tanta gente ali que não tinha nem culpa por causa desse carrinho. Ela soltou. Aí eu digo, pra que isso? Soltou os cachorros. A pessoa se irritar por besteira. Né? Olha, Ruth, nós estamos caminhando. Muitos pregadores pregam que o mundo está prestes a acontecer a grande guerra, o final dos tempos, essas coisas. Só que nós, no judaísmo, o que é que nós entendemos que a Bíblia diz? É que haverá tempo de paz, tempo de fartura. Aqui no programa sempre está falando isso, né? Você que tem uma rocinha, você não tem compra, moço. Tem tanta gente. Ó, tem o Giovanni aí no São Félix, ele tem um loteamento, vende. Você compra a terra lá, e é barato a terra lá. Tem terra que tem mata virgem, você compra e fica pagando uma taxa tão pequena por mês. Você dá uma entrada e fica pagando. Havia um provérbio popular que disse que quando chegasse o final dos tempos, o pobre só ia comer
carne se mordesse a língua. Né? Eu vi um tempo, Isso é um provérbio popular que o pessoal inventa. o pessoal dizia que o gado, o pessoal ia estar no museu, só o osso, para dizer que bicho é esse, tipo o dinossauro hoje, Os né? professores e as professoras levaram, no final, as profecias que falam, profecia popular, isso não é da Bíblia não. Aí disse que os professores levaram um pedaço de osso para mostrar, isso aqui era uma vaca, isso aqui era um boi. Era. Mas isso aí tudo é coisa da cabeça do homem, porque hoje em dia... É igual o peixe, né? Hoje em dia, nos rios pode até estar mais difícil, né? Nem todos. Mas hoje inventaram o criatório, tem criatório de peixe para todo canto, né? Você vê uma coisa, o que você está falando. Se a gente fizer um levantamento de todas as chácaras, fazendas, as terras que tem por aqui, sítios, todas elas têm um açude, tem criatório de peixe. Então, nós estamos caminhando, não é para o final dos tempos, não. Porque a pessoa boa só olha esse mundo com os olhos bons. Agora, aquela pessoa maldosa no coração só pensa desgraça. Não, que vai, lá vem o anticristo, lá vem não sei quem. Ei, isso tudo é besteira. É os olhos da pessoa que é má. Tudo é besteira. Você tem a sua terra, uma terrinha. Ei, plante. Ah, mas eu não tenho terra, mas eu tenho quintal. O nosso quintal aqui, ontem mesmo uma pessoa entrou, olhou assim, rapaz, aqui tudo é só plantação. Planta para remédio disso, daquilo outro tal. E ele ficou olhando. O nosso quintal é tipo uma farmácia, Ruth. Aí você que é pobre, tem gente que fica morrendo de dor de barriga porque não tem um centavo para ir comprar um remédio. Rapaz, planta um boldo, planta... olha, ainda mais na nossa região aqui, é bom para se plantar. Então, o interessante, Ruth, quando a primeira coisa que eu aprendi na vida, e meus netos estão aprendendo, daqui um dia bisneto, tataraneto, não sei qual é a vontade de eterno em nossas vidas, mas a gente aprendeu a fazer os nossos remédios caseiros. Desde criança que eu faço remédio para mim. A gente compra remédio de farmácia, compra, mas a gente também, faz o nosso remédio. Aqui, ó, eu estou tomando aqui limão com água e sal rosa. Para equilibrar o quê? Equilibrar o organismo, porque 84% do sal rosa tem de minerais. Eu estou tomando isso aí. Aí diz que é para pressão, e a pessoa toma sal para pressão. Eu tenho um problema de pressão alta. De vez em quando ela dá uma subida, porque também eu exagero. Mas o sal rosa, ele não faz mal. Você vê quando você mudou para fazer a nossa alimentação com o sal marinho, ou sal rosa, todos os dois são bons. Pronto, acabou o meu problema de pressão, quase eu não sinto nada. Quando ele é industrializado, é tirado todo. Tirado, fica só 2 minerais. Aí quando eu comecei a usar esse sal rosa, eu achava, como eu já vi uma pessoa dizendo, esse sal é muito sujo. Aí eu estava vendo que o homem disse que aquele pretinho que sobe é o ferro. E depois nós vimos aí na televisão como é que eles extraem o sal marinho de rocha, né? Então, aí eles explicando, aí falaram assim, essa partezinha aqui é um fagulhozinho pretinho. Aí explicando, isso aqui é ferro. Por exemplo, assim, quando nós éramos crianças, a gente comia aquele sal que comprava em saco de 20 quilos. E o pai da gente, a mãe da gente, colocava num canto da cozinha. Ele saiu uma salmoura. Aquela salmoura que é os 84 minerais que nosso organismo precisa. Aí tiraram. Dissolvia, né? Que a gente estava cheio de água. Mas se você quer saber mais, procure o seu médico e ele vai te dar uma dica aí. Esse que a gente compra ultimamente não dissolve, só na panela mesmo, que é por ele. Bora fazer aqui a oração do Siddu? A oração do Siddu eu vou ler hoje sobre os 13 princípios da fé judaica? Os 13 atributos divinos, né? Diz assim: Deus
Grande tolerância és tu, misericordioso foste chamado. O caminho do arrependimento mostraste. A grandeza das tuas piedades e bondade lembras hoje. E todos os dias a descendência dos teus queridos. Volta-te a nós misericordiosamente, pois tu és o misericordioso. Com súplicas e oração recebemos tua presença. Conforme fizeste saber o modesto Moisés, aplaca a tua cólera, como está escrito em tua Torá, na sombra de tuas asas buscarei refúgio e abrigo, como no dia em que o Eterno desceu em uma nuvem. Perdoa nossas transgressões, apaga nossos pecados, como no dia em que ele se pôs ali junto a ele, Moisés. Ouve nosso clamor, atenta às nossas palavras, como no dia em que ele, Moisés, proclamou o nome do Eterno, e lá foi dito: passou o Eterno perante a sua face e proclamou: Adonai, Eterno, Eterno, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, abundante em benignidade e verdade, que guarda benignidade para 2000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, absolve, perdoa nossa iniquidade, nossos pecados, e torna-nos por tua herança. Perdoa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos, perdoa, ó nosso Rei, pois transgredimos, pois tu, Eterno, és bom e clemente, abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. Baruch Hashem. As orações do Siddur, ela tem um sentido, né? Tem. Essas orações foram feitas no segundo templo, antes da destruição. Era que se usava dentro ali do templo do Eterno, em Jerusalém. Essas orações, o Eterno recebia essas orações e ali ele mandava a resposta. Então, todas essas orações que nós temos aqui nesse livro chamado Siddur Completo, esse aqui é o livro de cabeceira de todo o povo judeu, israelita e o povo hebreu. A gente faz essas orações, aqui tem oração para viagem, tem oração para os enfermos, tem oração, muito tipo de oração. E essas orações aqui, elas já foram respondidas pelo Hashem, pelo Eterno. Então, quando a gente faz essas orações, quando houve a destruição do segundo templo, o que eles fizeram, Ruth? Eles pegaram todas as orações, passaram para um livro, para que fosse substituído o sacrifício diário. Qual é o sacrifício diário? O sacrifício de animais. A pessoa pecava, levava o animal até o templo, e ali era feita uma brachá, uma oração, a tefilá, para que o pecado daquele irmão, daquela irmã, fosse reparado na presença do Eterno, ali, porque ele estava arrependido. Tu já pensou que é você arrastar um animal em direção ao templo na época de Jerusalém? Quando passava na rua, aí todo mundo olhava, ó, já pecou de novo. Já está indo lá para o templo para ir pedir perdão, está levando animal. Mas essas coisas era interessante, Ruth, porque também o Messias de Israel, olha, o Messias de Israel, toda religião tem o seu Messias, tem o seu Salvador. O Messias de Israel, ele ainda não veio. E quando ele virar, né, se o teu Messias já veio, cada um no seu quadrado. Mas o Messias de Israel não veio. Em Ezequiel, no capítulo 46, o versículo 2 ao 15, fala desse Messias, que o Messias oferecerá holocausto de sacrifício no terceiro templo. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 46, versículo 2 ao 15. Então, o Mashiach que virá, que vai construir o terceiro templo, que ele vai construir o terceiro templo,
ele ainda não veio, mas ele virá. E quando ele virá, Ruth, então vai acontecer o quê? Todas as tribos de Israel que tiver espalhada na terra, ele vai atrás e levar para a terra de Jerusalém. E se vier algum Messias ou o enviado, o Machia, se ele não construir o terceiro templo, ele não é o verdadeiro. Não, a profecia bíblica... Porque ele tem que construir. Fala dos sinais para o Machia. Ele vem pela primeira vez na terra e ficará para sempre. Então, isso é que é profecia. Por que o judeu só acredita nessas profecias? Porque está na Bíblia. O Machia, quando vier, ele não morre. Ele será eterno. Segundo, o Machia, quando ele vier, ele vai restaurar Jerusalém, tornando Jerusalém, Israel, em país, e Jerusalém na capital de Israel. O que ele vai fazer quando ele vier? Ele vai atrás de todos os remanescentes, em todos os países do mundo onde tiver um descendente, um remanescente, um que tiver o sobrenome judeu, ele vai buscar e levar para Jerusalém. A profecia diz que quando o Machia vier, o que vai acontecer? Que essa Torá será espalhado em toda a terra, e todos saberão quem é Deus. Outra, como eu fiz a oração do Sidor, ela foi, quer dizer, a gente faz porque antes era feito o sacrifício de animais, né? Só que o Eterno nunca recebeu sacrifício humano. Porque teve religiões aí, que como os moabitas, os cananeus, eles pegavam pessoas e sacrificavam, né? Mas no judaísmo nunca teve. As nações pagãs faziam isso. Nunca teve no judaísmo sacrifício humano. E certo teve porque ele era ignorante e ele fez. Mas o Eterno não recebeu, que foi Jefté, que ele sacrificou a própria filha. Ele fez um voto lá na guerra. E ele não sabia. Por isso que quando a gente vai fazer um sacrifício ou um voto, a gente tem que saber como tem que ser feito. O sacrifício também tem que ser feito no tabernáculo, no templo, e pela mão de um sacerdote, o preparado. Não é qualquer um que faz, não. Por isso a pessoa tem que saber o que está fazendo para não fazer besteira. Esse, por ele ser um rei, ele não quis ir atrás do rabino para saber. E o rabino também, por ignorância, também não foi atrás dele, né, do rei, para saber ou para ensinar para ele que o valor de uma alma tem o seu valor e é pago com dinheiro. Pode ser pago com prata. Com prata. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Então, por isso que a gente tem que estudar para saber. Você sabe o valor o que está fazendo. Nós vamos para Torá uma hoje. alma. Calma, rapaz. Hoje é dia 7, é dia da independência do Brasil. Nós temos que se alegrar. Hoje é feriado. Aí diz assim, irmão, você sabe o valor de uma alma? Nem mesmo o dinheiro do mundo todo poderia pagar. Isso é mentira. Tá enganado, isso é mentira. Né? Porque a Bíblia não fala disso. Porque quando a gente lê a Torá, ali está tudo explicado. A Bíblia fala do valor da alma, que é 4 gramas de prata da melhor qualidade. Tudo que você precisa saber está dentro da Torá, Mas isso que tu está falando aí, porque cada um tem o seu valor. Aí a primogenitura é o resgate do primogênito. Agora, o valor da alma, cada um, até uma certa idade, é um valor. Aí é separado os valores. Mas começa por 4 gramas de prata. É o resgate do da melhor. Da melhor. Porque é o seguinte, por que é que muitos pais e mães de família têm decepção com seus filhos? Porque nunca foi resgatada a alma de nenhum. Porque também não sabia. Eu mesmo, se eu soubesse, eu tinha feito. Mas já a minha neta já foi feito porque a gente sabia, né? Na nossa família, a gente já tem nossos netinhos aqui, já tem 3 circuncidados, nós temos 2 filhos circuncidados. Então, o judaísmo, a cultura da Bíblia está entrando na nossa família aos poucos, né? Aos poucos. Agora, como você disse, eu não sabia que o primogênito
teria que resgatar a alma dele. Sim, você pode reparar, a cultura judaica mostra isso. Quando a gente pega o Novo Testamento, e para fazer a leitura, assim, para a gente observar, né? Porque no judaísmo não se usa o Novo Testamento. Mas eu, como fui pastor, teólogo, a gente vem quando olha alguma coisa no Novo Testamento. E lá, Maria e José, né? Que é Mira e José, pagaram 2 pombinhas de resgate da alma de Jesus. De Yeshua. De Yeshua ou Jesus. Então, isso vale ainda? Vale. Agora que está esquecido, que as pessoas não praticam, porque só quem pratica isso é o povo israelita. É o judaísmo que pratica essas coisas. As minúsculas coisas que você não entende no Novo Testamento, porque também é coisa de judeu. Por que as pessoas não entendem? É coisa do judaísmo. Esse resgate, você pode pegar no Evangelho, você vê lá aonde Jesus foi levado com 8 dias para ser circuncidado. Agora ele diz, tu foste circuncidado, você que é homem, é circuncidado, tu levou os teus filhos, porque a obrigação da circuncisão não é do filho, é do pai. É do pai. É do pai e da mãe levar o filho, como Maria e José, leva no templo, no 8º dia, o menino Yeshua, Jesus, para ser o quê? Circuncidado. Você pode pegar, se você conhecedor do Evangelho, você lê que você vai entender. Isso aí é judaísmo. E outra que é a responsabilidade do pai, que Moisés, ele teve 2 filhos, né? A esposa dele. O primeiro ele circuncidou, o segundo não. Quando ele foi para a terra do Egito, para tirar o povo do cativeiro, o anjo ia matar Moisés. Mas por quê? Ele deixou uma brecha. Ele não circuncidou o filho. E a gente vê que o Eterno, ele não brinca, ele ama os seus, mas na hora que erra, ele castiga. Pessoal, mas eu não sabia, no dia do vamos ver, no dia do juízo final, eu não sabia que tinha que circuncidar. Está escrito na Bíblia? Tá, é porque tu não leu. Tu não tinha a Bíblia. Como o Ramdi falou aqui, o Eliarro, ele diz assim, nós conhecemos o Novo Testamento porque nós fomos pastores por muitos anos. O próprio Paulo, o Saulo, diz assim, seja meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Ele imitou fazendo tudo, né? Ele foi circuncidado, ele pregava e tudo mais, porque ele estava imitando o líder dele. O líder dele. Porque o líder dele era um judeu que pregou 20 vezes no Novo Testamento. Jesus, Yeshua, pregou 20 vezes somente na sinagoga. Nunca foi registrado que Jesus entrou em uma religião qualquer da época para pregar. Não, senhor. O judeu tem o seu limite. Tem. Hoje nós, por exemplo, antigamente eu não tinha limite para pregar, para fazer a obra. Hoje eu tenho um limite. Tem limite, porque a gente sabe que para ser aquilo que Deus quer, nós temos que seguir a Bíblia. Só a Bíblia. Só. Mas para isso você primeiro tem que conhecer... nós temos que seguir o Eterno, a nossa liderança e a Bíblia. Primeiro nós temos que conhecer a Bíblia, ou a Torá, e estudar, porque não só dizer eu tenho, e leva debaixo do braço para a sua congregação, mas não lê o que está escrito, o que está e botando em prática, né? Porque tem que conhecer, tem que colocar em prática. Nós vamos para Lé. Peraí, se teu celular quebrasse agora, o que tu ia fazer? Tem que levar para UTI, né? Para UTI, céu. Lá na Folha 20, quadra 8, lote 19, na Nova Marabá, próximo à Praça da Criança, bem próximo do Hospital Municipal. Se você, aí o teu celular deu boot? E olha que a UTI, é tipo a pessoa que adoece, né? Primeiro ele vai para o posto, depois vai para o médico, no último estado ele vai para a UTI. E assim tem chegado muito celular para a UTI. Como foi, né? Que o nosso filho mais novo te disse ontem? Diz que agora ele está mais religioso, que ele tem que orar. As pessoas chegam com o celular todo quebrado. Conserta aí. O que ele tem? Rapaz, não sei. Aí tem que ir para a UTI. Aí ele vai consertando e começa a orar, né? Para Deus dar discernimento do que é. Porque eles têm consertado muito celular, né? Toda hora chega gente aí. O UTI Céu fica aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, na Nova Marabá.
próximo ao Hospital Municipal, tem a Praça da Criança, é fácil se localizar. Mas, meu amigo, minha amiga, nós vamos estudar na Torá, porque é o livro... Bora para o capítulo 31, porque essa semana nós temos 2 porções, né? Então, para a gente entrar na outra porção, vamos começar. Mas para estudar tudo mesmo, eu te convido, você que quer estudar com a gente, venha aqui na folha 20, quadra 8, lote 19, na sinagoga Shalom, sábado, 9 horas, né? Chegue um pouco antes, para você se adaptar mais um pouco. Não é para você fazer parte do judaísmo, não. Para você conhecer e estudar, né? Tem aluno de faculdade que chega aqui assim meio, né? Aí acha que vai encontrar uma coisa diferente, assim. Não, é Bíblia. Só Bíblia, né? Aqui nós vamos falar com quantos anos morreu Moisés e as últimas ordens dele passando para Josué. E o Josué que foi ocupar, Josué que teve que entrar na terra prometida com o povo, porque Moisés não entrou. Né? Ruth, aqui, por exemplo, o Eterno já tinha preparado o sucessor de Moshe. Sim. Nós vimos eu tenho observado algumas religiões que o líder... Para fazer discípulo hoje em dia está difícil. É isso que eu vou falar. Por exemplo, João de Deus. João de Deus, quando houve aquele escândalo, que ele foi preso e não está o julgamento, muitos processos. Mas uma coisa eu prestei atenção. Um homem que teve condição de trabalhar para pessoas importantíssimas lá do mundo lá fora, da Europa, dos Estados Unidos e tal. Via gente em todo lugar, ele ia para outros países aí. Aquele movimento de gente. Mas ele não se preocupou com uma coisa, que seria discipular alguém. Então, porque o líder Moisés, antes dele partir, o Eterno já tinha alertado ele sobre essa questão de liderança. Porque ele sabia fazer talmidim. Talmidim é discípulo. E tinha vários talmidim, mas ele tinha dúvida quem escolheria. Porque escolheu um substituto, né, para substituir o país. Ele era o comandante de Israel. O outro tem que saber escolher, né? Porque quando teve Josué para a escolha, teve um outro. Só que o outro era fanático demais, porque a religião é assim, você não tem que ser muito azedo, nem muito sem gosto, né? Tem que ter um equilíbrio. Não podemos ser fanáticos. E a gente vê que assim como muitos, você vê, eu me lembro que a minha sogra, ela dizia assim, que teve uma pessoa que ela era cozinheira e ela fazia uma das melhores comidas, mas ela morreu e não passou o segredo para ninguém. Você lembra que às vezes ela falava o segredo, que ela sabia fazer aquele sabonete caseiro, né? E que uma pessoa, antes de morrer, passou para ela. Isso aí são as coisas que acontecem no dia a dia de nossas famílias. Mas olha, Ruth, o interessante é que um líder, para se levantar um líder, para substituir o líder maior, ele tem que ter qualidade. Havia lá, naquela época em Israel, havia um homem que tinha toda a qualidade, mais do que Josué. Era isso que Moshe, Rabino, ele ficava pensando, orava, Baruch atah Adonai Eloheinu, falando com o Eterno, com Hashem, para dar direção, porque tudo tem que estar na direção dele. A gente às vezes, não, eu vou fazer porque eu sou o líder, não vou fazer porque sou... Quando a gente faz da gente, por exemplo, eu estou com a decisão aí para resolver. No mundo espiritual, no meu crescimento espiritual com o Eterno. Eu mexo nessa carne maribunda, Eterno, ou não mexo? Então eu estou nessa oração e tal, eu estou me preparando, porque um rabino, ele nunca para de se preparar, né? Somente um rabino que é como eu, que sou cabalista. O rabino comum, não, ele se prepara só dentro dos livros. Entrou uma pessoa de Minas aí. Eliane. Aí... Soares, Shalom. Aí, então, o rabino, só o rabino tradicional mesmo sendo ortodoxo, nossa linhagem,
ele tem os seus estudos, tem tudo que ele tem que aprender, vai aprender, porque ele não para também de estudar. Mas o rabino, quando ele é rabino e é também um cabalista, aí estuda o mundo espiritual. Então nós estamos aí numa decisão para tomar qualquer momento, porque nós vamos mexer com poderes muito fortes da parte do Eterno e também sobre forças espirituais, porque antes nós fazia isso, né? A gente prendia aqueles espíritos que perturbavam as pessoas, aí doutrinava e mandava embora. Então nós estamos reaprendendo, reutilizar as forças espirituais em nome do Hashem, em nome do Eterno. Né? Agora, falando em discípulos, tem muitas pessoas, ele não quer ser discípulo, ele não quer aprender, ele já quer ensinar. Ele acha que sabe aquele que tudo, né? Ele faz compra assim, para não aprender. Às vezes ele acha Pra que não querer sabe ser mais ensinado. do que o líder, né? Ninguém sabe. Olha, Diz Ruth, que tem pessoa que quer ensinar, viu? Moisés, ele já, antes dele nascer, já havia a profecia que nasceria um líder que ia libertar Israel da força de Faraó. Ele ainda pequeno ainda, ele já era o escolhido. Ele passou. Por que ele foi parar lá na mão lá da filha do Faraó e foi criado por Faraó? Porque ele precisava o quê? Estudar. Estudar. Foi estudar Moisés, nas melhores faculdades. Ele era formado na engenharia civil, ele fez muitas construções no Egito, inclusive foi tirar as placas, toda a construção que ele construiu, o Faraó mandou tirar as placas de lá com o nome dele, mas ele era um cara que tinha uma cultura. Moisés conhecia toda a religião da face da terra. Né? Ele não conhecia ainda o Eterno. Aí quando ele conheceu, lembra da sacerdente? Uhum. Ali foi o dia que ele foi iluminado para receber ali a instrução do Eterno. Quer dizer, o Espírito do Eterno entrou nele. Porque Deus não entra em ninguém. E ele saiu. O Eterno não entra em ninguém. Mas diferente, né? Cheio da unção, cheio aquele poder. que tem um encontro mesmo com Deus, ele recebe o Espírito. Ele muda de Deus. A vida dele. Né? Aí vai ter os frutos do Espírito. Aí tem muita gente que diz assim, não, mas eu sou espiritual, eu falo em língua, eu profetizo, eu não sei o que tem. Mas toque nele. Dá um beliscão nele para ver se você não xinga teu pai, tua mãe e tua família toda. Então, não tem fruto do Espírito. Rapidinho entra na carne, no osso. Vira um supermercado. Aquele ou aquela que tem o Espírito de Deus, o sinal é esse, é manso. É manso. Você pode pegar lá no Novo Testamento, humilde, né? Lá tem uma lista mostrando que aquele que tem o Espírito de Deus, que tem o fruto do Espírito de Deus, ele é manso, ele é humilde. Aí vai dizendo a qualidade, mas esses que só andam na ponta da chuteira, do pé, se orgulhando, porque é isso, aquilo, outro, cobrando para pregar, né? Isso aí não tem Espírito de Deus. Aí que está a diferença. Você viu que para Moisés aceitar, o Eterno passou vários dias para ele poder aceitar que ele era o escolhido. Aí que diz a Matrix, né? É comparado aquele filme na Matrix. Você vê que o escolhido desse filme Matrix, ele não aceita que ele é o escolhido. Até um dia que ele toma posse e diz, eu sou. Aí o poder entra nele e ele, quando vem as balas, ele bota a mão e manda parar, né? E para. Assim também Moisés, ele não aceitava. O Eterno já estava com raiva, porque dizia assim, tu é o escolhido. O Eterno passou 7 dias, 7 noites para convencer ele a aceitar o ministério. Ele achava que não era preparado, ele achava que tinha a língua pesada, muitos diziam que ele era gago. Eu não posso falar em público, mas se o Eterno quisesse, consertava ele, curava ele, porque aquilo ali foi uma brasa quando ele tinha 3 anos de idade, né, que queimou ele. Queimou a boca. Foi pegar a moeda, em vez de pegar a moeda, pegou a brasa para na boca. Toda criança, quando pega as coisas, bota na boca. Ele botou uma brasa, queimou. Aí os pregadores, ele era gago. Ele não era gago. Dani Boni entrou. Shalom, filho. Shalom. Um abraço para vocês aí da UTA e Céu. Aí você pode observar assim que ele tinha dificuldade no falar, mas aí ele tinha o interlocutor, né? Que é o intérprete dele, que era o irmão dele, Arão, né? Arão. Então, um dia o Eterno falou assim, não, rapaz, fala o seguinte, eu não sei porquê, se tem um defeito físico que o Eterno pode consertar, e ele não conserta, é porque só ele sabe por que aquele defeito, né? Uhum. Aí,
Aí ele disse assim, olha, faz o seguinte, eu falo para ti, e tu fala para Arão, e Arão fala para o povo. Aí, bom, assim. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de assumir certas coisas que vêm para a gente, porque a gente acha que nós não somos capazes. Tem pessoas que têm vergonha do nome, outros têm vergonha de falar, outros têm vergonha de estar no meio do povo. E cada um tem, assim, algo que não se agrada, né? E Moisés, ele tinha esse problema. Ele tinha dificuldade para falar, ele dizia que tinha língua pesada, mas o Eterno escolheu foi ele. Mas todas as faculdades dentro do Egito, Moisés frequentou. Ele era bom aluno. Ele não era bom locutor. Mas aluno, ele era um cara capacitado. A prova que o Eterno levou ele para ser o condutor de Israel. E diz assim, tudo que ele fazia, o Senhor sempre lhe dava a vitória. Às vezes nós estamos falando aqui, alguém está nos assistindo, aí tem vontade de ser um empresário. Você trabalha ali, é empregado, mas eu tenho vontade de um dia ter meu negócio próprio. Eu tenho capacidade de administrar. A pessoa pensa assim, né? Mas antes de você pensar assim, deixa eu só concluir uma coisa para você. Se você quer ser um empresário, você sente necessidade de empreender, o que é que você deve fazer? Procurar o Sebrae. Não, mas primeiro, no judaísmo, a gente tem assim. Você quer, um exemplo, quer ter uma fábrica de sorvete. A tua vontade, mas você nunca viu como é feito, você não tem experiência, então você tem que arrumar um emprego numa fábrica de sorvete. Ali você vai trabalhar e você vai prestar atenção em tudo, como é feito, o material, como agir, tudo, para você ter experiência e depois você colocar para você. Ruth, tem que aprender, né? O que acontece, assim, você está falando uma coisa correta. Em Belém, tem a Cairu, né? O melhor sorvete do Pará. Eu acho que até do Brasil. Só que a receita para fazer sorvete, só aquela família tradicional. E olha que é receita que é passada de geração em geração. A Cairu fica ali na 13 de maio, em frente à Assembleia de Deus, o templo sede da Assembleia de Deus, lá em Belém, bem na esquina, tem a Cairu. 14 de março. Eu falei foi 13, né? Foi. 14 de março ali. Bem em frente ao templo central da Assembleia de Deus, você encontra a Cairu. E o sorvete lá, o sorvete de açaí, de chocolate, de milho, você sente até a espiga. O sabor. Rapaz, é gostoso demais. Todo sorvete nós já tivemos sorvete daqui bom, aqui no Pará. Tantos sorveteria. Mas a Gelar, uma comprou a outra, mas a Cairu, ninguém compra a receita. Ninguém faz igual, né? Então, vamos aqui para a receita para administrar, eu te digo uma coisa, você quer ser um empreendedor, procure o Sebrae. É um órgão que vai te orientar como você registrar a sua firma, né? Porque muita gente acha que sabe que quer começar um negócio fora da lei. Aí está sujeito mais tarde ele pegar uma multa e quebra ele. Mas quando você vai para o Sebrae, ele vai te ensinar. Lá tem os cursos. O que você quer fazer? Eu quero montar uma loja assim, 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 de venda disso, uma oficina. Aquilo que você... nós temos aquele pastor, que foi nosso pastor há muitos anos, ele tinha só uma alvenaria pequena, porque a loja dele tinha pegado fogo na Liberdade. A loja grande pegou fogo. Mas ele ficou com aquela marcenaria. Hoje, você vai lá... Quando eu ia lá naquela época, que ele era nosso pastor, ele falava muito Sebrae para mim. Hoje, ele tem uma rede de posto de gasolina na cidade de Marabá. Mora aqui, 60 quilômetros de Marabá, numa grande fazenda. Tem loja de móveis eletrodomésticos aqui no bairro da Independência, Laranjeiras.
ele tem vários empreendimentos. Ele aprendeu isso aonde? Lá no Sebrae. Porque é um órgão do governo federal que vai te ajudar a você crescer. Não vai te explorar, né? Você vai para lá, tem uns cursos, você pode aprender. Porque tem muita gente que quer ser empreendedor, mas não quer estudar, Ruth. Acha que sabe. O mundo do business, o mundo dos negócios, está sempre renovando. É por isso que muita gente quebra, porque não está dentro do patamar que é para estar. Mas vamos para Torá. Já está ficando de cu, né? Já que tu não deixa o tempo para torar, nós temos que 15 minutos. Hoje é dia 7 de setembro. Tu lembra quando tu era criança? Tu te arrumava para ir desfilar? E eu? Tem gente que fica assistindo o programa até 8 horas para poder ir para o trabalho. Certo, mas ninguém trabalha não, que hoje é dia da independência. Escute aí. Ruth, eu estudava no colégio Judite Gomes Leitão, colégio estadual. A minha farda era marrom, feita de caco. E bem aqui tinha um emblema, IP, Instituto Público. IP? IP, era. A farda nossa era marrom, toda marrom, e tinha aqui no bolso, de caque, e tinha aqui no bolso IP. Era todas as escolas estaduais do Pará, naquela época era assim. E aquele IPzão bem aqui no peito. A gente ia. Aí quando via alguém com a farda marrom, e com IP no peito, já sabia que era do colégio estadual. A gente era criticado até pela farda. Mas vamos para Deuteronômio capítulo 31, não é isso? É, o capítulo 31. Já entrando na Paraxá, né? A segunda Paraxá. Nós estamos na segunda Paraxá, que é 52, a porção semanal, Vaelé. E foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse, hoje, completo 120 anos de idade, já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse, não passará esse Jordão. Rapaz, tá feio para Moisés que dá. Não, tá bonito. Porque ele terminou a missão dele. Terminou a missão. É a missão. Feliz aquele que tem uma missão aqui na terra e termina, e conclui. Completa. Ele disse, hoje eu estou fazendo 120 anos. Já me foi tirado o direito de entrar e sair. O que ele está dizendo aqui? Eu estou entregando o cajado. Estou passando. Estou passando o cajado para alguém, né? Uhum. Já não poderei mais entrar, sair e entrar. E o Eterno me disse, não passará esse Jordão, que a gente vai morrer antes de passar. Uhum. O Eterno teu Deus, ele passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti e as herdarás. E Josué, ele passará diante de ti, como falou o Eterno. Esse passará diante de ti, uma hora, aqui a Bíblia diz que passou diante de Deus, ou passou diante de Josué, passará diante de ti. Isso é uma linguagem. É uma linguagem figurativa para mostrar sobre o poder. Porque o Eterno diz assim, tu não passará, falou a Moisés. Uhum. Mas aí Moisés já diz assim, Josué, ele passará diante de ti. Pois é, aí já está. Tudo não passará, presente. Né? Diz, ele não passa, mas Josué passará. No futuro, Josué passará. 4. Aí o 4. E lhe fará o Eterno como fez em Sihó e a Og, reis dos Emorreus, e a sua terra, e os quais destruiu. E os entregará o Eterno diante de vós, e lhe fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno é teu Deus, a quem vai conosco, não vos deixará e não vos abandonará. Quem tem essa confiança, essa fé, não perde batalha. De jeito nenhum, não tem como perder batalha, porque quando ele vai diante de Deus, ele vai tirando as arestas. Ele é Deus. Ele é Deus. E uma coisa que eu fico observando, que aos seus amados, Deus dá até quando ele dorme. E nunca vi falar que alguém que serve a Deus, que Deus não tenha vingado.
essa pessoa quando seus inimigos atacam, né? Aqui no versículo 7, diz assim: E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo o Israel: Esforça-te, anima-te, porque tu entrarás com este povo a terra que jurou o Eterno a seus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Eterno é quem vai diante de ti e estará contigo. Não te deixarás e não te abandonará. Não temas, nem te atemorize. E escreveu Moisés esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e todos os anciãos de Israel. E ordenou Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado, no primeiro ano da remissão, nas festas das cabanas, quando todo Israel vier a comparecer. E Ruth, aqui tem uma passagem aqui que você leu, e ordenou Moisés, e escreveu Moisés esta lei e deu ao sacerdote filho de Levi, ó quem é, filho de Levi, que levaram a arca da aliança. Todos que levaram a arca da aliança, todos que conduziram a arca da aliança, todos que limpavam a arca da aliança e zelavam por ela. Era homens santos, sem falha, sem defeitos. Separado, que é o Kadosh. Só para aquilo, né? Só para aquele serviço. Se alguém da mesma tribo de Israel, mas que não pertence aos levitas, tocasse na arca, ele morria na hora. Porque aquele que era para tocar na arca, ele tinha que ser preparado, santificado. Mesmo que fosse outro levita, mas se não tivesse preparado, porque a missão, cada um tinha a sua, né? A missão daquele era só carregar a arca e tinha que se preparar, porque se no dia que ele tocasse na arca e não tivesse puro, tivesse em pecado, morria na hora. Então como eu trabalhasse um exemplo em outra função, se eu fosse querer me amostrar, ou às vezes para querer tomar o cargo do outro, se eu não tivesse preparado, morria na hora. Morria na hora. Porque hoje, olha, Ruth, as congregações que há na terra, nenhuma tem essa santidade que tinha a época do tabernáculo, quando era o tabernáculo móvel. Quando foi construído o templo tinha esse poder, depois afastou por causa do pecado da desobediência do povo israelita. Por isso que o Eterno permitiu ser destruído 2 vezes. Primeiro foi destruído, o segundo foi destruído, que Salomão, o primeiro que ele fez foi destruído, o segundo também foi destruído, por causa do pecado. Agora, por que Deus muitas vezes se levantou contra Israel? Porque quando você tem outro Deus, o Deus de Abraão não serve para você. Não serve. Não, eu vou pedir para fulano, eu vou pedir para Deus em nome de fulano, porque são assim lá em cima, não é. Não é. Deus é radical, ciumento e ditador. É ele mesmo. Não tem ele diz assim, quando eu estiquei o céu, lá no livro do profeta Isaías, ele fala, quando eu estiquei o céu, quando eu peguei todas as águas da terra e amarrei nos meus pulsos, tu estava onde, hein? Agora, depois que tudo pronto, aparece aí herdeiro, aparece tanta coisa querendo mandar nas coisas do Eterno. Deus não é leso não, gente. Deus é Deus, porque na realidade, Ruth, Deus é só um título. Quando a pessoa casa, aqui a diferença é porque ele casa com o Eterno. Então ele não pode traí-lo com outro Deus, né? Pode não. É tipo, eu sou casada, mas se meu marido me trair, já não dá certo, né? Assim também o Eterno. Você casa com ele, você faz aliança com ele. Mas se você traí-lo, aí também já não é. Aí que o negócio pega. Porque essa aliança que nós falamos aqui, a Brit Milá, que é a circuncisão, a aliança eterna, quem faz ela não pode ter outro Deus, não. Não pode. Você vê o tanto de literatura que eu leio na internet, eu estudo todas as religiões,
aquela religião que diz assim, faz o que tu queres e será tudo da lei, né? Então são religiões aí que têm mostrado grandes poderes, já tem Eu estava olhando aqui, centenas quem de... é o cantor que canta essa música? Raul Seixas. Raul Seixas. Raul Seixas ele teve muito envolvimento com as religiões. Ele casou também com a filha de um rabino, né? Quando ele fala muita coisa nas músicas dele, nós do judaísmo já entendemos, né? Que aonde ele está falando das coisas da cultura judaica. Mas ele conheceu bruxos, ele fez parte. A sociedade alternativa, aí você não sabe nem o que é. Viva! Viva a sociedade alternativa. Aí então, o que é a sociedade alternativa? Ele passava a mensagem e ninguém entendia. Se não conhecer o judaísmo, não entende, né? Ele passa uma mensagem muito, muito interessante. Aquela que diz assim, alô, aqui é do céu, quem está na linha é Deus. Estou vendo tudo esquisito, o que é com vocês? Não deixa a peteca cair. O diabo disse que vai baixar por aí de uma vez. Eu fiz vocês como eu, imagem e perfeição. Agora vocês estão anarquizando a minha reputação. Não deixa a peteca cair, porque o diabo disse que vai baixar por aí. Então, Ruth, ele mandava umas mensagens ocultas, aquelas mensagens ali, para que só os sábios entendiam. Muita gente ficava dançando, pulando, como eu. Achava que estava na minha. Só dançando. Dançando, pulando, na época era jovem, ouvindo Raul Seixas, mas ele mandava mensagem, tanto satânica como mensagem do judaísmo, da Bíblia mesmo. E as pessoas, esse cara é um crânio, é um psicólogo, o cara é professor de inglês e tal. Eu tinha uns discos dele em inglês também. Mas, Ruth, o que acontece aqui, Ruth? Bora ver a explicação? Vamos. Não? Não, Então, para terminar o programa já. Ó, hoje é dia 7 de setembro. E aí, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 31, versículo 2 diz assim. Cadê a Dona Dina? Não acordou, não? Já a feriado. Dona Dina. Não, mas ela... No feriado, pessoal... A Dona Dina, ela trabalha todo dia, né? Porque o pessoal, quando vem aqui para o Teicel consertar o celular, aí bem do lado tem um açaí, né? Que é o açaí mania, Dona Dina. E a verdade tem uma janta. Ainda tem a janta, tem gente que chega com a barriga seca, roncando. Aí tem açaí. Come açaí. Mas, Ruth, uma coisa assim, que a gente fica olhando, tinha um monte de paraense aí, né? Eles gostam de um peixe frito com açaí, né? É diferente de nós aqui, da nossa região aqui, né? A pessoa, antigamente, ele dizia que açaí não se poderia misturar com nada, né? É igual manga. Hoje em dia a gente vê que a pessoa toma açaí com cerveja, com peixe, com farinha. Antigamente, o mal parece que vai acabando as forças. Antigamente morreu uma pessoa lá na Santa Rosa. O que foi? Não, ele pegou, tomou a cachaça, não, comeu melancia e tomou cachaça, morreu. Aí eu chego no São João do Araguaia, a Mildinha, a minha sobrinha, tá lá tomando cachaça, raspando a cuia da melancia e tomando cachaça na coisa. E não morre. Aquele negócio, mas fulano levantou, tava comendo um frito de ovos, levantou e saiu correndo, aí deu congestão, morreu. Quantas crianças morreram na época do cinema? Que saía da Santa Rosa, que é um bairro longe, que era longe do cinema, saía correndo e dava aquela congestão e morria. Hoje não existe mais isso, né? A pessoa tomava um café, tinha que passar 2 horas para abrir a geladeira, senão morria. Não podia nem cuspir. E abrir geladeira, vixi, sair no chuvisco, nem pensar. O teu pai era comerciante, o pessoal vinha para comprar e disse, não, eu abri a geladeira, não abro. Perdi a venda, mas não abri. A pessoa veio comprar um refrigerante. Tem as garrafas assim, parece garrafa de cerveja. Mas Ruth, Não, bora que nós estamos encerrando. Já tem só 3 minutos, diz assim. Que 3 minutos? Versículo 2. Vai começar o desfile mais tarde. Continua aí. Diz assim, já não poderei mais sair e entrar. Com essas palavras, Moisés queria dizer que não tinha mais permissão de ensinar ao povo que ele devia. Por ordem de Deus, cedeu o seu lugar a Josué. Segundo outra versão de Rachim, tendo completado os seus 120 anos,
Moisés sentia que lhe faltava aquele vigor intelectual para ensinar o povo a palavra de Deus. Não podendo mais sair e entrar nos caminhos da ciência sagrada, Moisés devia ceder seu lugar a outro. Quanto ao vigor físico, este nunca lhe faltou, segundo lemos mais adiante em Deuteronômio, capítulo 34, verso 7. Quer dizer, hoje é muita sorte de quem chega a 127 anos, né? Ou Rapaz, a 120, quer dizer. Quando a pessoa chega anos. nos 60, eu estou em 66. Quando chega nos 50, até já está parando. Pois aí ele foi até 120. Ele mesmo se achou que já estava cansado. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu a luz dos seus olhos. A cultura judaica diz que ele pegava a agulha e enfiava a linha e costurava com a mão. Com 120 anos, Moisés. O vigor mesmo ele não perdeu. Porque, Ruth, quando você perde o vigor, você perdeu a energia. Aí até para levantar de manhã, dói em tudo que é lugar. E outra, Moisés, ele também andar no deserto, no sol quente, ele fez um exercício muito grande. Como eles andavam muito Hoje a pé... Hoje o ser humano só quer andar de carro ou de moto, não quer andar a pé. Tem gente que fala assim, tem médico que ensina assim, olha, não é bom que você fica fazendo essas corridas, aí essas caminhadas longas, porque o coração, ele tem tantos milhões de batida por cada vida. Eu acho que isso é errado. Porque você vê Moisés, 120 anos, aí foi que ele passou o cajado para Josué, mas ele não tinha o vigor da juventude, mas ele ainda tinha força para erguer, para fazer alguma coisa. Porque o guerreiro mesmo, aquele guerreiro de artilharia, como Moisés foi, as pessoas pensam que Moisés era só um santão, né? Aqui, ó, no capítulo 34, versículo 7, como ele citou onde eu li antes, versículo 7. E Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceu a sua vista, nem se fugiu o esplendor do seu rosto. Então, Moisés lia perfeitamente, mas quando a pessoa com 120 anos pega uma agulha assim, coloca a linha e passa e costura, porque a visão você não dele vê, tá boa, né? Sábado chega uma senhora, aí diz, pronto, eu quero entrar. Aí para onde? Eu quero entrar aí, nós íamos começar o estudo. Aí ela disse, aí eu entendi que ela queria assistir o estudo. Aí levamos ela até lá na mesa, colocamos ela na cadeira, fica aí à vontade. Quando foi na hora da leitura, você pode ler aí um pouco da Paraxá, presta atenção, senhor. Aí ela disse assim, posso. Ela tem mais de 70 anos. Leu sem óculos. E eu, tem que usar a maioria do ser humano hoje em dia, tudo estão usando óculos. E ela não usando óculos, leu normalmente. Mas por isso que eu digo, o Eterno cuida mais do que os outros. Agora, tudo assim, conforme o merecimento de cada um. Se você tem crédito, Baruch Hashem? Baruch Hashem. O que é que diz aí os comentaristas? Versículo 9 diz assim, escreveu Moisés esta lei. Esta lei quer dizer, desde Gênesis até o fim do Pentateuco, que Moisés lhe entregou antes de sua morte. Entretanto, esta lei, do versículo 11, significa uma parte de Deuteronômio. No versículo 11 diz assim, lerá esta lei diante de todo Israel. Que é a Torá. Este mandamento de ler a Torá cabia ao rei de Israel em medianos, em festa de Sucote, que é cabanas, no começo do primeiro ano de Shemitah, no Shabático. Todo rei de Israel, tinha que ler. Na festa das cabanas, ele tinha que ler em praça pública. E aí que desse o mesmo grito, eu ficasse conversando besteira. Todo mundo tinha que ficar atento.
E nas festas de Sucote, né? Reunia o povo, aí tinha que ler. Porque o ser humano, como dizem os políticos, eles têm a mente que rapidinho esquece, né? Esquece. E ultimamente o povo tem esquecido muito, né? Às vezes a gente acha que é só o velho, mas até os novos tá ruim de memória. Eu sabe o que está acontecendo com a nossa geração? É muita informação ao mesmo tempo. Olha, eu não sei também, pode ser janeiro também, né? Tem muitos que Porque uma pessoa boa de memória como eu era, e às vezes eu esqueço. E olha, Ruth, quando você... Olavo da Silva. Bom dia. Quando você, Ruth, chega a uma certa idade, que você, o homem, vai no banheiro e esquece de fechar a baguia, pode cuidar de comprar, de ir ao médico, porque ó, o teu cérebro, a tua cabeça, a tua memória está vazando. Né? Então, coenzima Q10, eu sempre ensino para as pessoas isso aí. Porque quando você toma coenzima Q10, o que acontece? Ativa de novo a sua memória. Então, nós paramos de produzir. De 40, 50 anos, nós paramos de produzir muitos hormônios. E aí é que nós chamamos de velhice, porque quando esses hormônios deixam de ser produzidos pelo nosso organismo, aí vem a deficiência orgânica. Né? Isso aí é todo mundo. Bora terminar aqui? Deixa eu ler só as partes das festas. Eu estava conversando com o Zequinha lá no Cabelo Seco, sempre vou por lá. E ele é mais velho que eu, pouquinha coisa. E eu faço aniversário dia 29 de agosto, ele 30. E o Gilmar Maia, 31. Aí eu disse, Zequinha, eu encostei ali, o Luiz Gerando estava falando lá no Zinho Oliveira, que eu e tu, a gente não fica velho, não. Porque nossos amigos, tudinho daquela época, estão tudo já, assim, até coroca, né? Gagá. E nós dois permanecemos ainda dispostos, vamos em todo lugar, tal. O Zé quer tocar a noite toda. E não cansa. Aí eu tenho meus trabalhos, eu trabalho de visitar meus amigos. Aí, Ruth, ele disse, o Zequinha só foi olhar para mim assim, que nada, Cavalcante. É porque nós se cuidamos. Eles não querem se cuidar. Chegou o tempo de se cuidar, eles não quiseram. Eles assumem que já é velho. E outra coisa, beberam demais, né? Também. Beberam demais. Aí, então, essa bebida, eu bebi também, né? Mas eu não bebia social, bebia mesmo para arrebentar. Mas quando eu parei, porque o homem só é errado até o dia que ele quer. Também. A partir de hoje, eu não vou mais beber e deixei. Mas essa conversa eu ouvi muitas vezes. Pois é, mas um dia aconteceu. Aí você tem que profetizar para você mesmo. Eu vou deixar. Aí quando chegou o dia, quando eu fui para a igreja evangélica, eu já tinha 1 ano que tinha parado de beber. Mudei. Porque o que adianta você dizer, eu vou parar de beber e ficar no meio dos bêbados? Aí nós mudamos até de bairro, viemos para cá, para o Nova Marabá. E aí a minha vida começou a mudar. Quer deixar de beber? Sai do meio dos bêbados, rapaz. Isso é. Né? A influência. Tem muita gente que é fácil de ser influenciável, né? Aí eu disse assim, não, eu vou mostrar que eu te amo e vou parar de beber. Aí tá bom. Aí de ressaca eu falava essas coisas. Não dava uma semana. Aí não dava uma semana, na hora que chegava com 5 garrafas de cerveja Antártica. Aí, um peixe. E um peixe grande. Aí dizia assim, toca aquela. Qual? Fuscão Preto. Né? Sereia. Aí eu tocava a música caipira e a gente cantava. Aí quando terminava de dar uma paradinha assim e tal, a cerveja tinha acabado. Manda comprar mais 5. Aí cadê a moral? Cadê o voto que eu fiz com minha mulher? Aprontei que só. Aí pra mim fazer as pazes contigo, eu chegava e disse, eu te prometo. Tu me olhava com a cara assim de quem não estava muito brasileiro de raiva. Ele não estava acreditando, né? Aí eu te prometo que eu não bebo mais. Rapaz, quando chegar final de semana, aí já escutava os meninos gritando lá na porta. A gente morava na cidade nova, lá vem a hora ali. De novo. Então, tu quer deixar de beber. O melhor remédio é sair do meio dos bêbados. Isso é. Tu lembra do Joãozinho? Aqui em Marabá, rapaz, só via no mercado. Aí a mãe dele levava ele lá para o Pebas, que tem umas famílias para lá.
Aí pronto, lá um ficava trabalhador, não bebia. Aqui ele saía 5 horas, fugido de casa para beber lá, só uma lá no mercado, ficava o dia todo em bêbado. Mas, ei, para você que tem esse vício, porque, olha, quando bebe social, não é pecado. O pecado é glutonaria. Quando está dando prejuízo, perdendo a família, perdendo crédito, perdendo caráter, perdendo emprego, aí já isso aí já não está bom. Perde a moral, respeito social. Só quem te quer quando está na situação assim, sabe o que é? É a os alcoólicos anônimos. Lá eles recebem com carinho e lá você é liberto sem remédio. Se você quiser também. Né? Não é internado lá. Eu sou instrutor também do AA e lá a gente ajuda a libertar as pessoas do vício do álcool sem remédio. É palestra, testemunho. A pessoa tem que ter força de vontade. E quando ele consegue. Desde que o pastor fazia parte da liderança dos alcoólicos anônimos, quando eu chego assim numa sala de AA, um pastor, agora o rabino. Aí ninguém nunca viu um rabino contar o seu testemunho. Vamos ouvir? Aí a gente tem muita coisa para contar. E aquilo fortalece aquela pessoa. Rapaz, tu não vai desfilar, não. Chegamos ao final de mais um programa. Você que dá não curtir, vamos curtir, compartilhar. Não esqueça, você que é novo. Vamos se inscrever no programa. Chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Se você quiser continuar, pegue sua Bíblia, estude. Todas as manhãs, só domingo que não, né? Mas todas as manhãs estamos no mesmo horário, no mesmo canal. Aí queremos que você nos acompanhe. Estude conosco também. Tire suas dúvidas. Shalom, shalom. Ruth, mas tu esqueceu de uma coisa. Hoje é de comer picanha. Um peixe assado na brasa. Todo recheadozinho de cebola, tomate. Tá com fome, né? Não, eu tô falando da realidade. Da realidade da minha casa. Shalom, shalom. Mas tu não vai convidar o pessoal, não. Rapaz. Tenha um bom dia, um feliz 7 de setembro. Desculpa as nossas brincadeiras, a gente brinca assim para descontrair, porque na realidade a gente está feliz, porque dentro da gente nós temos paz, e o que nós estamos fazendo é tudo aquilo que o coração meu e da minha esposa desejava, que é levar a palavra como ela é, um judaísmo de verdade para as pessoas, não para que se converta ao judaísmo, mas para que conheça Deus. Se você conhecer um pouco de Deus através desse programa, o programa valeu. Né? Valeu. Então, um abraço para você, para sua família. Lembrando que você quer prosperar financeiramente, procure o Sebrae. Procure alguém que é bom mesmo, que já venceu, pessoas, homens de negócio, os grandes homens de negócio da minha cidade, eu gosto de conversar com eles, porque a gente tira proveito de tudo isso, a gente aprende alguma coisa. Fique na paz. Shalom. Gostou do programa? Gostamos do programa. Dá um abraço aí, todo mundo em Minas Gerais. Rapaz, a gente atravessa os estados, vai chegar lá em Minas, né? E aí assim, Deus abençoe. Abençoe também o Adson. Obrigado pela sua participação também, né? Que o Eterno abençoe o Adson, a esposa dele também, aí em Goiânia, né? O Saulo também em Goiânia. Nós temos muitos amigos lá em Castanhal, né? O pastor está lá nos aguardando. Nos aguardando, não, ele vai vir para cá, né? Pra gente se reunir os amigos. É o pastor aí. Não, agora. Nós estamos aguardando, eu, Aurélio Santos aí. E vai ser convidado os músicos de Marabá daquela época, dos anos 70, dos anos 80, né? 70, 80. E como eu sou um ancião, né? De dias? Não entendo nada de música, mas eu vivi aquele tempo. Para você, fique na paz. Tenha a independência própria da sua vida. Sem cachaça faz milagre, né? Porque quando tu bebia, tu tocava violão, cantava de ligão. Rapaz, não dá esse testemunho ruim, não. Shalom, shalom.